Bem-vindo de volta. Então, segunda parte da nossa aula de logística reversa. Participação da logística na economia. Crescimento e desenvolvimento econômico dependem significativamente da execução de uma logística eficaz, pois o aumento da competitividade nacional e empresarial somente será obtido com eficiência operacional, diminuição de desperdício, eliminação de gastos desnecessários e diminuição dos custos envolvidos nos processos de abastecimento, transferência e distribuição. A participação da logística, então, na economia, ela entra pelo processo de distribuição. A gente tem que melhorar o máximo possível. Por exemplo, a gente aumentou muito a questão da produção de grãos, só que as estradas como estão? Como que é a logística para entregar isso aí? É de trem? É de navio? Então ela participa dessa forma. Na economia ela contribui quanto melhor a logística for, mais vai contribuir com a economia. Então ela vai ajudar na parte da diminuição de custos, abastecimento de um mercado, por exemplo, abastecimento de uma comunidade, eliminação de gastos necessários, diminuição de desperdícios, eficiência operacional. Em termos amplos, o trabalho da área de logística é viabilizar que os produtos adquiridos sejam entregues aos seus clientes de modo que seja proporcionado fluxo de informações e pedidos. Ao pensar então na distribuição de mercadorias, é preciso questionar a natureza de cada produto. Então, cada produto também demanda um tipo de logística. São artigos comprados pela internet? São produtos agrícolas transportados do campo para os grandes centros urbanos? Ou se trata da produção de minério que circula majoritariamente por ferrovias? Então, cada tipo de produto vai demandar um tipo de serviço. Por exemplo, os grãos. Em Cristalina, são transportados de caminhão. Normalmente se vai para Araguari, onde tem um porto. Ali, eles entram no navio e vão embora. Porto de Santos. De Santos, vai para o mundo afora. Tem também as ferrovias. Então, soja, milho também são transportados por ferrovias. Então, a gente tem que trabalhar as melhores maneiras, o que está mais perto de nós, o que é mais fácil. Como lidar com o transporte de materiais químicos, combustíveis de forma segura. Que eu falei para vocês, tem aqueles caminhão que pega do outro lado da pista. Eles precisam de acompanhamento, precisa de carros indo na frente, precisa de um comboio, ajudando ali, não só para proteger a carga, mas também para ir sinalizando para os outros motoristas, para dar estrada. Isso aí demanda o quê? Logística. Material químico. Tem que ter todo o cuidado do mundo, porque se um caminhão desse capota, vai degredir, vai destruir solo. Se capotar perto de um rio, vai contaminar todo o rio. Se for, por exemplo, transportar material químico e um líquido químico em navios, igual acontece muito com combustível, com esses navios petroleiros, quando eles ali encalham e começa a vazar óleo para tudo quanto é lado. Qual o tamanho do prejuízo para o meio ambiente e para nós? É terrível, são coisas terríveis, então tem que se fazer da melhor forma possível. Tinha uma foto, eu ia pegar, esqueci de colocar ela no slide, mas era de um navio gigante, cheio de containers. Cada container é praticamente aqueles baús que vai atrás de caminhão. Então são gigantes. E eles vão sendo empilhados um em cima do outro, e esses containers estavam tudo torto, estava tudo caindo. Ou seja, não tiveram zelo, não tiveram cuidado na hora de estar colocando. Quais os trâmites para lidar com a importação, a exportação de produtos? Todos esses aspectos e mercados demandam serviço logístico para eliminar distâncias entre fornecedores e consumidores. Então aqui agora a gente entra na logística reversa. A gente já viu esse quadro ontem, só para estar relembrando. Então aqui a gente começa com indústria. A indústria produz, passa pela distribuição, chega no varejo, do varejo
Usuário final. O usuário final vai descartar de forma correta, então vai ter uma coleta e seleção, vai ter uma reciclagem, então esse produto vai se tornar matéria-prima de novo e volta para a indústria, que se torna um novo produto distribuído no varejo para o consumidor. E assim vai fazendo um ciclo sem fim, já não é mais aquela linha reta. Então a logística, a partir da logística reversa, ela se torna um ciclo sem fim. A logística reversa, então, primeiro, os estudos a respeito da logística reversa surgiram nos anos 70 e 80, com foco nas ações de reciclagem. Então, a primeira característica, a primeira busca que se teve pela logística reversa era a preocupação com o meio ambiente, reciclar produtos. Nem tanto assim para reutilizar os produtos, mas para não jogá-los nos rios e no solo, para tirar do mercado, de certa forma. E depois que começaram a usar o material reciclado, começaram a reutilizar aquele material. A logística reversa surgiu então diante de crescente preocupação ecológica do consumidor. O primeiro ponto foi esse, preocupação com o meio ambiente. Segundo, novas legislações ambientais. Então a lei obrigou, é lei, tem que fazer isso, principalmente alguns tipos de produto, por exemplo, aquelas lâmpadas de LED, bateria, pilha, tudo isso é obrigado. É claro, eu na minha casa muitas vezes vou pôr onde? No lixo, normalmente. Mas isso aí já é pedido que se faça um certo retorno. Então, as próprias lojas, como Vivo, Claro, elas têm programa de recolher o celular antigo para que eu não jogue ele fora. Então, só que, é claro que são planos caros, mas o objetivo é o quê? Eu tirar aqueles celulares do mercado e não correr o risco de ir para o lixo, de ir para o solo, rios. Preocupação com a imagem corporativa, como eu falei ontem. Então, a empresa ela vai pensar o quê? Eu preciso demonstrar que eu sou boa, eu preciso demonstrar. Muitas vezes ela não está preocupada com o meio ambiente, mas ela precisa pelo menos demonstrar estar preocupada. Porque assim o cliente, o consumidor vai olhar e vai falar, não, aquela empresa está preocupada com o meio ambiente. O Burger King não usa mais canudo de plástico, não usa mais copo de plástico, eu falei para vocês na última aula. Isso é para quê? Para mostrar que ele está preocupado com o meio ambiente e se tornar competitivo. A logística reversa ela objetiva tornar possível o retorno dos bens ou seus materiais constituintes ao ciclo produtivo. Então você pode pegar todo o bem de volta e colocar ele no processo produtivo ou parte dele. Muita coisa não vai se usar mais, então vai se fazer o descarte correto e a outra parte volta para o ciclo produtivo. Nisso tudo a gente vai fazer o quê? Agregar valor econômico, ecológico e legal. Muito importante isso. Logística no Brasil. Então, supostamente, a logística no Brasil ela deveria acompanhar nosso desempenho econômico. Foi aquilo que eu falei. A importância da logística na economia. Se a economia está avançando, como que a economia avança? Normalmente venda, é o PIB subindo, melhoria do PIB, melhoria da renda per capita, tudo isso aí vai gerar o que? Mais serviço, uma produção melhor, vai exigir então estradas melhores. Só que a logística no Brasil, infelizmente, ela não acompanha o avanço econômico para poder fazer a entrega dos pedidos e das cargas de maneira segura e no prazo combinado. No entanto, apesar de cenários otimistas de crescimento, a infraestrutura logística ainda apresenta gargalos que impedem o avanço do setor. Então, não adianta, o produtor produziu muita soja, muito milho, mas não tem logística para isso, não tem caminhão suficiente, não tem estrada suficiente, não tem, por exemplo, em Goiás, que Pet Cristal não tinha que ter uma linha de ferro, tem aquela ali que passa pelo São Bartolomeu, mas tinha que passar basicamente aqui dentro de Cristalina. Para quê? Para melhorar as entregas da soja, do milho. Nas primeiras aulas de Fundamento da Administração, eu comentei isso com vocês. A importância de uma linha de ferro que atravessa o Brasil. Se fosse de rio, a gente tivesse um rio aqui que levasse, facilitasse as coisas para nós. Tipo,
coloca os contêineres tudo aí no navio e vai parar lá em Santos. De Santos vai parar pelo mundo afora, mas não tem. Então o que a gente faz? Vai para Guarico, lá tem a estação ferroviária, coloca a soja lá, de lá tem um caminho que vai para Santos, o Porto de Santos. Então o trem chega lá, ele descarrega toda a soja lá, e essa soja ela vai para um tipo de contêiner. E esse contêiner entra nos navios e vai para o mundo afora. Já é algo bom, mas poderia ser melhor pela quantidade, pela qualidade econômica de Cristalina, pelo PIB de Cristalina. Nós deveríamos ter uma linha de ferro aqui, saindo daqui. Os caminhoneiros precisavam ter que ir lá em Araguari, porque é bem longe. Mas é o que garante também uma renda boa para os caminhoneiros. Aí a gente vai estar olhando o lado dos caminhoneiros. Porque sem isso, o que aconteceria? Seria da fazenda para o porto, dentro da própria Cristalina. Mas eles ainda teriam serviço. Melhoraria muito a logística. Então, mesmo após a crise econômica que a gente viveu ano passado, o mercado de e-commerce, que é o mercado pela internet, no Brasil vem crescendo, não parou de crescer, nem com o coronavírus parou, está crescendo mais ainda. E o país se consolida como um dos mais desenvolvidos em relação ao comércio eletrônico mundial, ocupando a 10ª posição do ranking de acordo com a Business. Então, esse conceito não é importante só para o e-commerce, mas também para o agronegócio, que impulsiona a economia. O que acontece com o e-commerce? Quanto mais pessoas comprando, vai exigir o quê? Mais caminhão distribuindo, mais pessoas entregando, mais frete para ser entregue. E isso é algo bastante importante. A gente está na 10ª posição, isso é muito importante. Só que não adianta nada a gente vender muito, ter toda essa produção e não ter uma logística boa. E isso também impulsiona a economia. E ela foi responsável pelo aumento do PIB do país em 2019, chegando a 21% da produção nacional, enquanto os setores de indústria e serviços contribuíram pouco, com índice de crescimento de 0,5% e menos 1,3%, respectivamente, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. Fazer com que o produto retorne às origens não é tarefa tão fácil quanto se imagina. Então a gente pensa, a logística reversa é fácil? Não. Vou te perguntar uma coisa, você faz reciclagem na sua casa? Eu tento na minha casa, mas eu confesso que não é difícil. Como que eu faço na minha casa? Todo lixo normal, assim, todo lixo básico ali, eu coloco tudo num saco normal de lixo. E garrafas PET, latinha de cerveja, refrigerante, ou aqueles vidros de sabão líquido, que boa, esses vidros assim, eu coloco tudo em um saco, boto tudo lá fora, o dia que o caminhão de lixo passa, porque tem aquele pessoal que faz a reciclagem, aqueles moços, rapazes, que passam com aqueles carrinhos pegando justamente o plástico e o papelão. Então, para facilitar a vida deles, eu já coloco o plástico, o papelão e as latinhas em sacola separada. Claro, isso não é o mínimo do mínimo do mínimo, mas já é algo para ajudar. A gente não tem aquele tanto de lixeirinha, de coleta, a gente não tem isso em casa. Poucas empresas têm isso dentro das empresas. E como tem e os caminhões de lixo, eles não querem saber. O saco está fechado, eles jogam lá para dentro. Pode ter bateria, pode ter o que for. E o que acontece? Esses rapazes, muitas vezes, eles, no dia que o caminhão está passando, todo dia eles saem, eles conhecem as rotas, e eles saem desamarrando os lixos. Alguns não têm o zelo de voltar lá e amarrar de novo. É quando, às vezes, rasga o saco, ou as coisas começam a voar, dá problema. Por que eles abrem? Procurando para ver se tem justamente papelão, garrafas, latinhas. Então, para facilitar a vida deles e ajudar também, contribuir de certa forma, eu já faço esse processo. Eu separo o que eu sei que eles vão recolher. As outras coisas, separar
Diferente não tem como. E algo importante também, vidro quebrado, enrola em mais sacola, pega folha de caderno, papel ali, tenta proteger o máximo possível para evitar machucar as pessoas que estão recolhendo. Então, é difícil. Estou falando isso para vocês para mostrar que não é fácil, a gente tem que querer, tem que partir de nós. Por exemplo, eu tomei uma latinha de refrigerante, aí eu vou lá ficar catando, a gente muitas vezes vai fazer o quê? É só uma latinha. O dia que tem festa é mais fácil, porque aí você usou várias coisas que dá para pôr separado para eles. Mas e no dia a dia? Tomei uma latinha hoje. Você joga no lixo. Tomei. Só que quando você faz o compromisso, você já guarda em um lugar separado. Você já separa um saquinho diferente. Você já põe num baldezinho. Para hora que chegar o dia do caminhão de lixo passar, você já separa na sacola separada. Só que isso exige um carinho mesmo com o ser humano, com o meio ambiente e dedicação, porque senão a gente não faz. Então, se eu não tenho esse costume, como que a logística reversa vai funcionar no Brasil? Me fala. Se a gente não tem o costume da reciclagem, se a gente não facilita a vida das pessoas que estão reciclando na nossa porta, e aí? Então fica difícil. Nós não temos a cultura de devolver as coisas. É muito mais fácil você jogar uma pilha ali no lixo normal do que você ir em algum lugar e depositar. Por exemplo, eu ia muito no Sicredi, lá tem um lugar para você colocar a lâmpada de LED e as pilhas e baterias. Então, como eu ia muito lá, eu guardava as pilhas e depositava lá. Hoje eu estou indo menos. Então, às vezes, eu acabo colocando no lixo. Tá errado? Tá. Por isso que eu estou falando, logística reversa é difícil. A gente precisa ter. Hoje eu melhorei muito mais a minha visão. Hoje, então, se eu puder pegar tudo isso que é reciclável, onde eu sei os pontos, eu vou colocar para facilitar. Então, se todos nós brasileiros tivéssemos essa visão, as coisas vão começar a andar. O problema é que a gente ainda não tem essa cultura. Então, a logística reversa no Brasil não é sem motivo que a tendência de logística reversa no Brasil aponta para investimentos cada vez maiores em tecnologia para melhorar o controle de estoque e agilizar o retorno de produtos. Então, a preocupação primeira é o quê? Facilitar o retorno dos produtos. Não adianta nada eu cobrar também, igual eu estou falando aqui, o nosso papel. Mas não adianta nada eu, como empresa ou como governo, cobrar. Você tem que fazer a preservação do meio ambiente. Você tem que fazer reciclagem. Tá, vou fazer onde? Então, a gente precisa o quê? Investir pesado para melhorar esse ponto de retorno. Outro ponto importante nessa área, que também deve contar com a tecnologia, é a gestão de rotas inteligentes, que encurtam distâncias e promovem mais segurança para objetos transportados. Então, pegar aquela rota mais certa, que tem menos buracos, às vezes tem menos trânsito, vai devagar, ou anda um pouquinho mais, mas vai com segurança. E nesse novo caminho, as oportunidades de logística reversa no Brasil vêm surgindo para as transportadoras nos pontos de coleta. As empresas passaram a utilizar os mesmos caminhões de entrega para recolhimento dos produtos, o que na prática tornou-se rentável, uma vez que voltariam vazios ao ponto inicial. Então isso aqui também é bacana. O que acontece? Vem um caminhão aqui, isso acontece muito no Nordeste. O caminhão sai lá do Nordeste, cheio de rede, cheio de muita coisa. Ele vai parar lá no Paraná, ele vai lá no sul, ele atravessa o país. Eu já tive essa experiência, já conheci algumas pessoas assim. Eles saem do Nordeste e vão parar e vão direto lá para o Paraná. E de lá eles voltam vazios. Vai para o Nordeste de novo vazio. Às vezes acha um frete no meio do caminho, faz. Mas normalmente a rota é o quê? Nordeste, Sul. Nordeste, Sul. Vai cheio para o Sul e volta vazio para o Nordeste. Então, em vez de fazer isso, o que eles podem fazer? Vem cheio para o Sul, descarrega, recolhe todo o produto que pode ser manufaturado novamente, leva para o Nordeste. Chega lá, eles arrumam tudo e aproveitam. Você aproveita uma viagem, você economiza, em vez de voltar com o caminhão vazio, você anda com ele cheio o caminho inteiro. E faz um processo bacana. Estão se trabalhando para isso. A logística reversa no Brasil ainda tem muito que caminhar, claro. A gente está numa caminhada muito pequena, os primeiros degraus.
mas já demonstra ser oportunidade excelente para muitos negócios. Existem várias organizações se destacando por esse posicionamento, procurando entender bem o cliente e as possibilidades de reaproveitamento de produtos e embalagens. Aí aqui a gente tem então um exemplo, Natura. Ela tem um programa de logística reversa desde 2007, que realiza estudos e monitora os ciclos de vida das embalagens recicláveis de seus produtos. O objetivo é recolher as embalagens usadas a fim de evitar os impactos causados pelo descarte no meio ambiente. A iniciativa já deu destino adequado para cerca de 500 mil toneladas de resíduo. Olha o quanto resíduo a Natura produz. Aí aqui entra a Boticário, que também tem o mesmo processo, semelhante, e outras empresas, com esse processo de se trabalhar a parte das embalagens. Vamos refletir? Eu vou gastar até o meu último dólar nessa empresa. Se nós tivermos que nos mudar para o porão da casa dos pais da minha esposa, nós faremos isso. Elon Musk. Esse cara aqui hoje ele é super rico, riquíssimo. É um dos caras mais ricos dos Estados Unidos também, tem bastante grana. E esqueci o nome da empresa dele, mas assim, ele é um cara que alcançou muito. E às vezes, para a gente alcançar o nosso sonho, a gente precisa ter essa ousadia. Nem que eu volte para casa de fulano, nem que eu passe. Eu falei para vocês a história do dono da Wine, né, que entrega vinhos, que por 2 anos ali a mulher dele sustentou ele, tudo, sustentou a casa para ele investir na empresa. Quando ela chegou no limite foi quando a empresa deu certo. Hoje ele é milionário. Então a gente precisa investir nos nossos sonhos. E é com garra. Não é só sonhar. Eu preciso ter garra. Ah, vou passar fome um tempo? Vou. Ah, vou passar dificuldade? Vou. Ah, vou ser humilhado? Vou. Pode acontecer tudo quanto é coisa. Mas na hora que você está lá no topo, as pessoas não vão ver aquilo ali, não. Hoje é bonito você ler uma frase dessa aqui, mas e o que ele passou para chegar onde chegou? É preciso muita coragem, muita ousadia. Nossa aula finaliza aqui. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter atividade. Vou tentar trabalhar com vocês basicamente na quarta e quinta a gente tem aula, na sexta a gente faz uma atividade para a gente estar sempre variando um pouco, não ficar só nos vídeos e tá melhorando o nosso conhecimento, tá bom? Então espero vocês amanhã. Tenham uma boa aula, uma boa noite e bons estudos. Até amanhã.